serão aniquilados, amém? Então, eu creio que o tormento será eterno. Mas tem pessoa que pensa contrário de mim. Vamos ouvir uma das pessoas que pensa contrário de mim, que diz que o tormento não será eterno, ok? A doutrina do tormento eterno é uma das maiores mentiras que existe dentro do cristianismo e tem sido usada para manipular os cristãos, para controlar os cristãos, para trazer pessoas a Jesus, não por amor, e sim por medo. A ideia de que Deus vai fazer churrasco com a carne dos ímpios pela eternidade simplesmente não bate com a descrição que a Bíblia nos dá a respeito do caráter de Deus. Veja bem, eu não estou a rejeitar a ideia do juízo executivo de Deus. Mateus 25, versículo 41 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Talvez a questão aqui seja o fato de muitos cristãos não entenderem o que significa fogo eterno. De acordo com a Bíblia, fogo eterno é um fogo que não se apaga até consumir o que tem que consumir, ou seja, é um fogo que tem consequências eternas, destruição definitiva. Judas, versículo 7, diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo eterno. Sodoma e Gomorra não continuam a queimar até hoje. Bom, um versículo bíblico que nos dá uma visão mais ampla e mais profunda a respeito deste assunto é 2 Pedro 2, versículo 6. Presta muita atenção na linguagem deste versículo. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenando-as à ruína completa, tendo-as como exemplo a quantos venham viver impiamente. Agora, qual que é a descrição que a Bíblia nos dá com relação à postura de Deus a este assunto? Ezequiel 33, versículo 11 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Olha, veja bem, Deus não é igual a mim nem a você, que fala uma coisa hoje e amanhã muda. Número 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Bom, o que você acha deste assunto? Ok, vamos analisar o que ele falou na questão o tormento não será eterno. Então, se o tormento não será eterno, o que Jesus ele fala na questão de Mateus capítulo 25, versículo 41, 25, 41, analisando, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Então ele está dizendo aqui que esse fogo não é eterno. Esse fogo será eterno, significa até o momento, enquanto tiver, exemplo, se você colocar lenha, enquanto tiver lenha, tem fogo. Mas quando a lenha se torna cinza, então o fogo se apaga. É isso que ele quer dizer, que esse tormento será eterno, significa que vai deixar de existir eternamente. Mas será que realmente foi isso que Jesus ele falou? Vamos lá, o que é que Jesus ele diz? No livro de Marcos capítulo 9, versículo 48, diz assim: onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, se a eternidade o bicho morre e o fogo se apagar, então não é eterno. É eterno enquanto durar. Mas depois que o fogo se apaga e o bicho morre, será consumido, então não, deixa de ser eterno. Mas Jesus está falando aqui ao contrário. Jesus está dizendo que o bicho não morre. Ele está dizendo que o bicho não morre. Se na questão aniquilação será aniquilado, então o bicho vai morrer. Então ele está dizendo que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então a aniquilação, o bicho morre, deixa de existir. Então se o bicho morre e deixa de existir, então o fogo também vai se apagar. Só que Jesus está dizendo que o bicho não morre.
e o fogo não se apaga. É a explicação dele. Ele quer dizer, trazendo essa questão, que os ímpios vai ser aniquilado, vai deixar de existir. Ele não será eterno. Será um dia aniquilado e eterno será a consequência, não a duração. Mas analisando essa questão, vamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Diz assim, Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. E lançou seus... versículo 20. 19, versículo 20. Diz assim, e a besta e o falso profeta, que de dia fizeram sinais, e que eu enganava, e receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo ardente e enxofre. Então, a besta e o falso profeta foi lançado vivo no lago de fogo. Então, veja só. Agora vamos, Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 2, 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia nas suas mãos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou, pois, sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por pouco tempo. Então está falando aqui que Satanás será preso por 1000 anos. Então a colocação aqui é que Satanás vai ser preso, depois será solto. Então vamos analisar Apocalipse capítulo 20, versículo 7, diz assim, e acabando os 1000 anos, então Satanás está preso, acabando os 1000 anos, será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar-se à batalha. E diz aqui, e subindo ele a largura da terra, e cercar o arraial dos santos e da cidade amada, que Deus desceu fogo do céu e o devorou. Significa devorou o exército de Satanás. E agora o 10 diz assim, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então veja só, a conclusão. Quando ele diz que o tormento não será eterno, então será aniquilado. Jesus disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Se a aniquilação vai deixar de existir, então o fogo vai apagar e o bicho vai morrer. É o que Jesus disse, ao contrário. Jesus disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Trazendo essa questão aqui, a besta e o falso profeta, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, vai ser lançado no lago de fogo, vivo. Depois de 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás vai ser preso. Depois de 1000 anos, Satanás será solto, enganará as nações. Depois Deus descerá fogo do céu, vai consumir os seus exércitos ali. E depois vai pegar o diabo, que o enganava as nações, vai lançar no lago de fogo. Aí diz aqui, aonde está a besta e o falso profeta? Agora vamos ver. 1000 anos se passou. A besta e o falso profeta ainda continua lá. Se ele fosse aniquilado, então era para ser assim. Satanás será lançado no lago de fogo, aonde estava a besta e o falso profeta. Então ele continua lá, porque diz assim, aonde está, significa estar no momento presente. Então 1000 anos se passou e não foi aniquilado a besta e o falso profeta. E o versículo diz assim, e a besta e o falso profeta de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, não será aniquilado, amém? Se nós cremos no tormento eterno, porque haverá sim um tormento eterno, Apocalipse mostra aqui que a besta e falso profeta vai ser lançado lá no fogo, vivo, depois de 1000 anos, ainda está lá. E não mostra que será aniquilado, ok? E Mateus capítulo 25, 46 diz assim, haverá duas ressurreições, um para a vida eterna e outro para vergonha e desprezo eterno. Se a vida eterna no céu é eterna, e por que o castigo que é eterno será aniquilado? Não será eterno, ok? Este é o problema para aqueles que não creem.
no tormento eterno. Amém? Que Deus abençoe. Que